Fala galera, beleza? Quadrinheiro velho, estamos começando mais um Boteco Nerd aqui, dessa vez ao vivo do palco. A gente está aqui na comemoração de 20 anos de aniversário do Conselho Jedi São Paulo. Então o tema, vocês não vão adivinhar nunca, né? Guerra nas Estrelas. E aqui eu entrego a minha idade, né? Quando eu falo Guerra nas Estrelas, né? Eu acho que poucas pessoas aqui devem... Porque todo mundo fala Star Wars hoje em dia, né? Melhor nome. Guerra nas Estrelas sempre. Sempre. E a gente está aqui, sabe, Espada de Luz, né? Espada de Luz. E para comemorar, para poder participar desse boteco, Marcelo Tiwi, né? Que é do Conselho Jedi São Paulo, nosso presidente, né? Também faço parte do Conselho Jedi São Paulo, mas está o Marcelo Tiwi. João Jedi, do canal Diário Rebelde. E o nerd rabugento, Rodolfo Castrezana, né? E, cara, assim, vocês querem falar alguma coisa antes da gente começar? Eu quero falar. Manda ver. Pra mim, esse rabugento dele é só máscara. Nossa, pronto. Hoje vai cair essa máscara dele, porque ele não é rabugento. A gente vai mostrar que ele gosta de Star Wars. Eu gosto. Nunca disse que eu não gosto. Quem disse que eu não gosto? Aí, tá sendo rabugento. Já começou. Eu tenho um problema, entre aspas, que eu sou mais trekker do que outra coisa. Isso é um problema. Olha lá. Olha. Traitor! A gente vai dar tchauzinho pra ele, ó. Vocês estavam falando das convenções que trazem atores. Eu tava pensando, é verdade. Eu tava na convenção eu tenho autógrafo do Sulo, sabe? Eu ia nessas convenções todas. Ele me perguntou se eu fazia parte da frota. Também nunca fiz, porque eu só ia como pra assistir, pra consumir. Também não participei. Eu tenho um amigo que diz que não interessa se você gosta de Sulo ou Solo. Aê! Solo a gente pode até discutir um pouquinho aqui. O filme. Exatamente. Mas quem é o melhor piloto? O melhor piloto é o Chewbacca. E agora, hein? O melhor piloto é o Chewbacca. Que é o Titiubaca, né? E ó, é o seguinte, hein? Para com essa história de que é copiloto. Assiste o episódio 4, que o Obi-Wan fala: Chewbacca's here is the first mate of the Millennium Falcon. Ah, é verdade. Então ele é o imediato, velho. Tem essa de copiloto. É o cara. Então, legal. A primeira parte, a gente vai falar principalmente sobre a parte de cultura de Star Wars, ou seja, como foi Star Wars até aqui. Daí depois, na segunda parte, a gente vai falar sobre especulações do episódio 9. E na terceira parte, que vai ser no canal do Diário Rebelde, né, do João, a gente vai falar sobre as especulações dos 3 filmes que foram anunciadas as datas aí, os anos, né? Então, para começar, como é que vocês veem esses 40 anos de Guerra nas Estrelas chegando até aqui? O que são pontos que vocês acham que se destacam, assim? Começa aí, quer começar, tio? É, lógico, é mais difícil eu que tinha que começar, tem que ser. Não, eu pensei pela idade, na verdade. Os caras não facilitam pra mim, bicho, nunca. Né? Cara, o que eu vou dizer? Eu estava comentando com o Fabra hoje, a gente estava no corredor ali, a respeito de algumas reações que a gente viu nas fotografias que a gente mostrou. E ficou muito claro pra gente que não existe nenhuma outra franquia que proporciona esse tipo de coisa. E a gente gosta de muitas outras. E olha que sim. A gente como nerd de tarja preta que a gente gosta de... A gente é o nerd multi, né? Essas faixinhas pretas no ombro não é à toa, tá? É tudo tarja preta. Tarja preta mesmo. Exatamente. Só que quando uma criança olha pra você fala assim: você terá de ver muitas séries ainda, rapaz. Porque assim, cara, você gosta de muitas coisas, né? Então, eu acho que essa parte que a cultura de Star Wars traz pra nós, enquanto fãs, nenhuma outra faz, cara. E é difícil você explicar pra outra pessoa. Mas você gosta dessas coisas de navezinha, aquele cara orelhudo. E daí, bicho? Talvez a maneira mais fácil de explicar seja mostrar uma foto, por exemplo, desse auditório e ver a quantidade de família que tem aqui. É verdade. Pais, mães, com filhos, com crianças, sabe? Olha lá, ó. E unidos por uma paixão em comum, sabe? São mais de 40 anos. Que a saga tem e que de fato encanta gerações, né? Não é piegas falar isso, porque a gente tá vendo isso aqui na nossa frente. Não, cara, né? você vê várias coisas assim de exemplo. Tem muitos pais que, eu não sei como me aproximar do meu filho, que meu filho se afastou porque agora ele é adolescente e tal. E o outro, de outra forma, também tem adolescente que fala assim: meu pai só quer saber das coisas do trabalho dele, sei lá, do futebol, e não fala mais comigo, não se aproxima mais de mim. Quando chega na parte de Star Wars, se o garoto compra uma figura nova, fatalmente o pai que gosta, ele vai mostrar pro pai: pai, olha o que eu consegui. Aí ele vai falar assim: no meu tempo não tinha esse bonequinho, mas tinha esse outro aqui, ó. Aí os dois ficam curtindo aquela coisa junto. É verdade, sabe? Isso aí transmite, que outras franquias não fazem, acredito eu. Não sei se é assim, né? Em outros grupos, mas é o que parece, pelo menos. Como é que você vê, Rodolfo?
Eu vejo assim, o Star Wars foi um acontecimento quando foi lançado. O que causou na cultura pop nunca tinha sido causado antes. Eu acho que Star Wars tem essa importância. Antes o Spielberg tinha feito o Tubarão, que o Tubarão ele alterou o cinema americano, que o cinema americano fazia só filmes de ação com atores velhos, passou a fazer com atores jovens, porque é o que estabelece o termo blockbuster. Exatamente. Ele mudou pro verão americano, porque os filmes estreavam no final do ano, Natal, essas coisas. E aí veio o George Lucas e deu uma voadora nesse termo e criou um mercado de consumo de cultura pop que a gente hoje vê sendo criado e recriado, mas é aquilo. O que ele criou naquela época é o que a gente continua vendo hoje. Eu acho que a importância de Star Wars para a cultura pop no cinema, para atingir esse público todo, para criar gerações de pessoas que passam a aceitar a fantasia no cinema de uma maneira diferente, não tem o que discutir. E uma franquia também que cria um evento próprio, que é uma Celebration, que durante 5 dias ele arregimenta toda a base de fãs do mundo. Que quem não vai aos Estados Unidos para uma Celebration acompanha pelo YouTube. Então eu desconheço alguma outra que faça esse tipo de coisa, que tem que reverbere tanto assim. E tem essa longevidade, né? Eu acho legal que Guerra nas Estrelas, tudo que a gente tem visto agora da cultura nerd, pop, ele surge, tem esses picos, né? A gente tá vendo a Marvel destruindo, né? E coisa e tal. Mas a Marvel nasceu nos quadrinhos. Vai pegar Avatar, né? já, hein? Foi transferido, né? Vai pegar qual? Avatar, né? A bilheteria de Avatar. É verdade, tá chegando lá. Mas embora, né, mesmo considerando isso tudo, é um negócio recente, é um negócio que vem e vai. E daqui a pouco, se ninguém fizer mais nada, eu não acho que isso vá continuar do jeito que Guerra nas Estrelas pegou. Parece que Guerra nas Estrelas, quando chegou... Nossa, entrega a idade, né? Peraí, mas a gente tá falando da parte boa, mas você não acha que a Marvel estruturou-se muito melhor do que a Lucasfilm dentro da Disney? Sem dúvida nenhuma. Você não acha que sim. a Marvel hoje está colhendo os louros que deveriam ser de Star Wars? Sim, eu vejo da seguinte forma. Eu acredito que a Marvel, no momento que a Lucasfilm comprou, que a Disney comprou a Lucasfilm, a Disney tentou estruturar a Lucasfilm aos moldes que ela estruturou a Marvel. Porque a Marvel já estava, né, há 4 anos antes, já estava se estabelecendo como um estúdio, já tinha lançado Homem de Ferro 1, lançou o Incrível Hulk, aí a Disney comprou, e eles iniciaram, de fato, a iniciativa Vingadores, né, por assim dizer. Começaram a formatar o universo cinemático como a gente o conhece hoje. Então, essa mecânica de ter mais de um filme por ano, né, sempre do mesmo universo e se conversando para combinar nos finais de fase, que era o Vingadores 1, Vingadores 2, Vingadores 3, Homem-Formiga, etc. Eu imagino que eles tentaram replicar um pouco desse sentimento nos lançamentos ano a ano de Star Wars. Eles interpretaram que Star Wars, de fato, teria essa mesma força. E eu acredito que tem, sim. Só que no caso dos mercados, né, o perfil de fã de Star Wars é um pouco diferente. Né? Há zonas de convergência, mas é um perfil de fã um pouco diferente. Enquanto a Marvel pega um pouco mais o pop, eu posso estar falando besteira, inclusive, pega um pouco mais o pop e o geral, por exemplo, amigos meus do trabalho que curtem Capitão América, Star Wars eu vejo muito mais de nicho, né? Há muito mais um nicho, apesar de haver essa força. E aí no momento que se tem esses filmes ano a ano, infelizmente, quando se ocorre escorregadas, há um impacto muito maior, né, do que se o impacto fosse diluído em 2, 3 filmes por ano de um mesmo segmento, né, de um mesmo estúdio. Pensando nisso, assim, você, Rodolfo, acha que se Guerra nas Estrelas surgisse agora, 10 anos atrás, do zero, ele teria o mesmo apelo, a mesma força que tem hoje? Ou você acha que porque ele surgiu lá atrás, numa época diferente, com menos filmes, e pegou a gente dessa forma na nossa infância? Não, então, é difícil fazer esse exercício de futurologia. Sim, sem dúvida. Mas eu acho assim, Star Wars surgiu do nada e cresceu muito rápido numa época que não tinha concorrência. Sim. Eu acho que qualquer mercado que você entra com força, sem concorrência, você vai crescer muito rápido. Se surgisse hoje, talvez tivesse mais concorrência até dos super-heróis. Os próprios super-heróis, eles também não vieram agora. Os super-heróis estão aí desde 1939. Antes, muito antes de Star Wars. Eles estão na memória do consumidor, do público, há muito tempo. Então é fácil você trabalhar um produto que existe, que está lá sendo oferecido o tempo todo, e aí você coloca no cinema, é só uma mídia
mídia nova. Sem dúvida. Ele comentou do Avatar, que está para chegar. O Avatar seria um exemplo, porque o Avatar é uma coisa nova, original. Eu ia citar o Avatar. Sim. Porque não é só a questão da cultura, mas é a questão de mudar a tecnologia do cinema. Então, mas tirando o lance da tecnologia, o Avatar não criou uma mitologia na cabeça das pessoas. Não. Ninguém sai se vestindo de Na'vi e por aí azulzinho e brincando. Não criou. Por mais que tenha feito quase 3 bilhões de dólares, 2 bilhões e 700, não criou não alimentou essa mitologia na cabeça das pessoas. Eu acho que o grande trunfo de Star Wars é a mitologia. Tanto que a mitologia, quem conhece Star Wars sabe que o Darth Vader começou como um capanga e depois ele virou outra coisa. Ou seja, porque foi crescendo na cabeça das pessoas. As pessoas foram alimentando aquilo. Tinha a liberdade para isso. Eu não sei se surgisse hoje, até mercadologicamente falando, seria a mesma coisa. Porque até durante os anos 90, antes de voltar com as prequels, era um negócio que ficou apagado, adormecido por um bom tempo. Né? Até quando ele trouxe a Special Edition, começou a resgatar, percebeu talvez que tivesse um público, ou talvez até fosse já a ideia dele de 99 trazer de volta e começar tudo de novo. Né? Por isso que eu vejo dessa forma, porque mesmo tendo sido lançado sozinho, numa época em que tinha um filme bom por ano, 2, 3, sei lá, mas era pouco, né? Que nem hoje, que 4 vezes por mês você tem filmes, que nem você fala lá muito no teu, né? O melhor filme de heróis de todos os tempos dessa semana. Né? Tudo envelhece muito rápido, né? Tudo, o filme em 15 minutos, Vingadores, eu lembro que foi um pico absurdo agora quando saiu. No primeiro fim de semana teve a super batalha de GOT, na semana seguinte não se falava mais em Vingadores. Né? Ficou falando de GOT e depois veio outras coisas, né? É por isso que eu faço essa pergunta, entendeu? Será que ele sobreviveria hoje? Será que ele eu acho que tem um outro dado aí, até para corroborar com a coisa que a gente falou da Marvel. Para mim tem um ponto muito importante, eu considero pelo menos, que é a exibição de The Big Bang Theory, que não tinha feito até então. Por quê? Porque joga na cara ali, mais ou menos o que o Lucas fez no episódio 4. Ele te joga no meio da guerra do Império, você fala assim, quem são esses caras? O que eles estão fazendo? De onde saiu essa treta toda aí? E quando você vê o Big Bang Theory, para nós, né, como eu já falei, somos nerds, então você vê aquela referência e você dá risada. Quem não sabia da referência passou a procurar essas referências e saber do que se tratava. Aí o nerd deixa de ser aquele cara torto, que a sociedade não concorda, não sei o que execra. Não, aí ele passa a ser um cara legal. Aí ele passa a ser um cara aceito. Aí ele é o cara que tem opinião, que define o que vai ser feito, mercadologicamente falando. Sim. E tomou o poder, né? Exatamente. E quem era esse cara lá nos anos 70? Era o Brian De Palma, era o Steven Spielberg, era o George Lucas. E talvez ali o cara do Poderoso Chefão. Talvez. Verdade. Porque estava junto, mas ele já pensava mais, não, eu quero ter minha produtora e tal. Eram esses caras. Para mim, ali é o Quarteto Fantástico que surge da UCLA e vem com a carga toda de fantasia, né? É uma forma de ver. É uma forma de ver. Galera, então é isso. Esse primeiro vídeo foi esse papo legal aqui sobre... Até foi mais legal do que imaginei. A verdade, eu vou confessar pra vocês, a gente começou não sabendo nem do que a gente ia falar. Como sempre. A gente nunca sabe o que a gente vai falar. A nossa pauta é assim, por exemplo, hoje, vamos falar de Star Wars. O quê? Não sabemos. A conversa de boteco é assim mesmo. Porque a gente acaba que a gente fala muito, né? Então agora você vai fazer o seguinte, você vai parar aqui agora, tá? Curte o vídeo, comenta, troca uma ideia aí embaixo e tal, e vai pro canal do Rodolfo Nerd Rabugento. A gente vai deixar os links na descrição, vai estar o link aqui no i, eu nunca sei que lado que passa, tá? Mas a gente vai pra lá. Até já!